normal é que todos estejam de uma maneira normal e adequada lidando com esse assunto. Então, louvado seja o Senhor. Amém. Queremos apenas ter comunhão sobre alguns princípios de ofertas materiais. Nessa primeira mensagem, são dados 5 princípios. 5 princípios. Depois, na parte 2, mais alguns princípios. Depois entramos em mais alguns assuntos. E no final, a última mensagem também vai falar de princípios, a parte 3. Louvado seja o Senhor. Amém. Que Ele possa nos iluminar nesta manhã. Amém. A questão de lidar com ofertas de riquezas materiais é uma questão de libertação. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aparentemente parece ser uma coisa material, física, humana, mas, como vamos ver nessa manhã, é totalmente uma questão espiritual. Senhor Jesus. O primeiro princípio é que a Bíblia descreve Mamon como um ídolo. Nós lemos Mateus capítulo 6, 24, vamos voltar para ele, né? Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos ler novamente esse versículo, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, Ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Esse riqueza aqui, literalmente, é Mamon. A nota 24.3 diz Mamon, palavra aramaica que quer dizer fortuna, riquezas. Mamon contrapõe-se a Deus, indicando que fortuna ou riquezas são contrárias a Deus, privando o seu povo de servir. Então essa palavra riquezas aqui, a palavra aramaica original significa Mamon, que é um ídolo. E essa palavra servir, ninguém pode servir a dois senhores. Esse servir aqui tem um significado de se entregar. Então ninguém pode se entregar a dois senhores. Né? Ou amará um e odiará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Então, diante de Deus, nós lemos também em 1 Tessalonicenses 1,9 que nós temos que nos afastar dos ídolos. Diante de Deus só há 2 categorias de pessoas no mundo: os que servem a Deus e os que servem a Mamon. Os que se entregam a Deus e os que se entregam a Mamon. Na verdade, não existe um ateu totalmente puro. Não existe. Porque se ele não serve a Deus, então ele serve a Mamon. Porque Mamon se contrapõe a Deus. Todas as outras religiões, na verdade, não são verdadeiras religiões. Então só existem diante de Deus 2 categorias de pessoas. Nós, seja ele rico, pobre, de qualquer raça, de qualquer nacionalidade, de qualquer idade, ele está dentro de uma dessas 2 categorias de pessoas. E nós precisamos ser aqueles que estão totalmente na categoria dos que servem a Deus. Amém. Dos que se entregam a Deus. Amém. Então, 1 Tessalonicenses 1,9, vou ler novamente. Diz assim: pois eles mesmos anunciam a nosso respeito de que maneira foi a nossa entrada no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então ser salvo é uma questão de deixar os ídolos
e nos converter ao Deus vivo e verdadeiro. A minha história é exatamente essa. Quando eu era mais jovem, na minha adolescência, quando eu ouvia o Evangelho, eu pensava comigo, o pessoal vem com essa história de pecador, precisa se arrepender, né, precisa se converter, aceitar Jesus. Eu não preciso de nada disso. Por quê? Eu estava naquela categoria dos que se consideravam justos. Então, eu não roubava ninguém, eu não matei ninguém, eu não tinha vícios, apesar de ser jovem, adolescente, mas eu não tinha vícios, eu não vivia na prostituição, eu obedecia a meus pais, eu estudava bem, me dedicava aos estudos. Então, essa história de receber Jesus, pecador, isso não é para mim não, isso deve ser para outras pessoas, não tem nada a ver comigo. Mas o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Então, eu estava ali estudando na Escola Técnica Federal. Todo final de semestre, quando eu era aprovado, recebia a notícia que eu era aprovado, então eu ia pagar as minhas promessas. Então eu pegava meu crachazinho ali, ia num templo e depositava ali aos pés de uma imagem. E me curvava diante daquela imagem, agradecendo por ter sido aprovado em mais um semestre. E um dia, houve um reavivamento muito grande entre os jovens na época. E ali na Escola Técnica Federal, muitos jovens aceitaram o Senhor e começaram a reunir nos intervalos. Então, minha esposa, que na época era apenas minha namorada, ela se converteu e me convidou para ir participar desse grupo. Era um grupo livre. Eu resisti durante muito tempo. Como eu disse, eu achava que eu não precisava disso. Mas um dia eu fui. E lá o Espírito Santo me convenceu. Então, quando foi feito o apelo, eu levantei a minha mão. O Espírito me convenceu que o meu pecado talvez fosse pior de quem roubava, de quem matava, de quem se prostituía, porque o meu pecado era espiritual. Eu estava me entregando aos ídolos e estava deixando de lado o Deus vivo. Então, louvado seja o Senhor. Amém. Eu fiz isso. Deixei os ídolos. Amém. E passei a servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Então, o requisito mínimo para você se tornar um cristão é deixar os ídolos. Amém. E se converter a um Deus vivo e verdadeiro. Nós sabemos muito bem que alguém deve deixar a prostituição, deve deixar a mentira, deve deixar os ídolos. Seria estranho ver um irmão orando, lendo a palavra, depois se ajoelhando diante de uma imagem. Mas nós não estranhamos alguém orando, lendo a palavra e se entregando ao mamon. Não estranhamos. Amando as riquezas. Mas a Bíblia diz que mamon é um ídolo. É um objeto de adoração. As pessoas hoje no universo ou adoram a Deus ou adoram a mamon. E nós não podemos contradizer a nossa pregação. Não podemos pregar a vida da alma, pregar a entrada no reino e ao mesmo tempo pregar o amor ao dinheiro. A nossa pregação deve ser totalmente de acordo com a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus diz que riquezas é mamon, que é um ídolo. Então precisamos ser libertos. Amém. Esse é o primeiro princípio. A Bíblia descreve mamon como um ídolo. E não é uma questão de necessidade. Como eu falei no começo, nós não estamos fazendo uma campanha de arrecadação de fundos. Ainda que todas as necessidades
precisa tratar adequadamente da questão das riquezas. Não é também uma questão de ser rico ou pobre. Não é uma questão de você o Senhor falou ali, bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito. Pobres em espírito. Um mendigo, ele pode ser pobre de recursos. Mas será que ele é pobre em espírito? Não sabemos. Alguém pode não ter muitos recursos, ser pobre, humanamente falando, mas Mamon, o ídolo, está dentro do seu coração. E ele ama as riquezas. Então não é uma questão da sua condição. Se você tem muito, se você tem pouco. A questão é o seu coração. Quem está habitando no seu coração? É o Deus vivo ou é o Deus das riquezas? Ou é Mamon? Essa é a questão. Não é a questão de quanto recurso você tem. Não é uma questão da necessidade, é uma questão de libertação. Amém. Todo cristão verdadeiro precisa ser liberto Amém. da adoração ao ídolo Mamon. Nessa manhã, o que o Senhor quer fazer conosco é nos libertar. Sim. O Senhor quer nos dar uma palavra de libertação. Amém. Precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos olhar para o nosso coração. Se Mamon ainda habita em nosso coração, precisamos expulsá-lo nessa manhã. Amém. Precisamos dizer, Senhor, Tu és o único. Amém. Tu és o único. Amém. Tu deves estar no trono. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Esse é o primeiro princípio. Precisamos enxergar, perceber que o amor ao dinheiro é uma idolatria. É uma adoração a Mamon. O segundo princípio é que ser libertado de Mamon é parte da nossa salvação. Então, como foi falado, você sabe que fugir da impureza, fugir da lascívia, né, deixar o pecado, deixar o mundo, é parte da nossa salvação. Mas você sabia que deixar Mamon também é parte da nossa salvação? Vamos ver dois exemplos aqui de duas pessoas ricas e o que aconteceu com cada uma delas. E vamos ver que esse assunto está totalmente relacionado com a nossa salvação. Por isso é muito importante. Por isso precisamos ter comunhão com todos os irmãos. Amém. O primeiro exemplo está em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículo 18, eu vou ler para os irmãos, do 18 até o 30. Os irmãos prestam bastante atenção. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna é uma questão de quê? De salvação. Quem é que tem a salvação? Quem ganha a vida eterna. Então ele estava falando de salvação. Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulteres, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda te falta. O Senhor falou: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e reparte-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Isso, vem e segue. Depois vem e segue. Olha, ele perguntou o que é que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna, para ser salvo. E o Senhor disse: Vende tudo o que tem, reparte aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue. O Senhor sabia que Mamon era um ídolo. E o idólatra não entrará no reino dos céus.
Então aquele jovem, ele também se considerava bom. Você crê que ele realmente guardava todos esses mandamentos? Talvez houvesse nele aqui um pouco de presunção. Um pouco de presunção. Mas o Senhor conhecia o coração dele e sabia que Mamon estava sentado no trono do coração dele. Apesar de ele fazer todas essas coisas espirituais. E nós vimos isso pela reação dele. A reação dele foi de tristeza. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste. Ele não ficou pouco triste, não. Ficou muito triste, pois era riquíssimo. Ele era riquíssimo. Quando ele ouviu essa palavra, ele ficou muito triste. Lá em Mateus diz que ele se retirou triste. Ele não apenas ficou, mas ele se retirou triste. Ele saiu da presença do Senhor. E o resultado é tristeza. E Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entram no reino de Deus os que têm riquezas. Ué, reino? Primeiro falou de vida eterna. Agora falou de reino. Então isso mostra que essa questão está totalmente relacionada tanto à salvação do espírito quanto à salvação da alma. Pois é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Novamente citou o reino. E os que ouviram disseram: então, quem pode ser salvo? Salvo? Novamente falou de salvação. Vida eterna, reino e salvação. E a resposta do Senhor foi uma questão prática. Vende tudo, reparte os pobres e depois segue. Por que o Senhor falou isso para ele? Porque o Senhor sabia que ele era um adorador de Mamon. Ele era um amante das riquezas. Então o Senhor foi de encontro à necessidade dele. Ele não poderia ser salvo sem antes ser liberto desse ídolo. Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia! O que Deus está fazendo conosco é o impossível aos homens, mas possível a Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos as nossas próprias coisas e te seguimos. Ele lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba em troca muitas vezes mais neste tempo e na era vindoura. Ué, novamente, Pedro diz que deixou coisas. Ele deixou coisas, deixou pessoas, deixou casa, deixou mulher, deixou irmãos, deixou pais. Mas o Senhor disse: então, receberá muitas vezes mais neste tempo e na era vindoura a vida eterna. Então isso mostra que essa questão é totalmente uma questão de salvação. Amém. Precisamos ser salvos. Assim como precisamos ser salvos da cobiça, assim como precisamos ser salvos da luxúria, assim como precisamos ser salvos da fornicação, precisamos ser salvos também da idolatria. Da idolatria a Mamon. Então esse homem rico, esse jovem rico, ele era um administrador. Ele tropeçou nessa questão. Ficou muito triste e deixou a presença do Senhor. Mas há um outro, no capítulo 19, que também era rico. Capítulo 19, versículo 1. Diz assim: tendo entrado em Jericó, atravessava ele a cidade. Eis que havia ali um homem chamado pelo nome de Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Ele não era simplesmente um auditor fiscal do Tesouro Nacional. Ele era o chefe de todos eles. Ele era o auditor-chefe do Tesouro Nacional. E aqui diz que ele era rico. Rico não somente pelo que ele recebia licitamente, mas também pelo que ele conseguia ilicitamente.
Mas aconteceu algo diferente com Zaqueu. O versículo 3: procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, olha a atitude de Zaqueu, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois é necessário que eu fique hoje em tua casa. Aleluia. Amém. Zaqueu subiu naquela árvore, muito rico, humanamente falando. E ele desceu pobre, humanamente falando. Ele subiu de uma condição e desceu de outra. Amém. E o Senhor foi para a casa dele. Amém. O Senhor era aquele que sabia lidar com toda a situação. E ele sabia viver de acordo com cada situação. Ele sabia tanto viver na fartura como na escassez. Ele sabia repousar na casa de uma pequena aldeia ali em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Uma casa simples, pobre. Ele ia lá e ali ele dormia com eles, comia com eles. Ele também foi na casa de Zaqueu, que era rico. Por que será isso? Porque na verdade o Senhor não deitava na cama de Lázaro, nem na cama de Zaqueu. Ele repousava no coração deles. O Senhor repousava no coração de Lázaro. E o Senhor repousou no coração de Zaqueu. Como estava o coração de Zaqueu com respeito ao Senhor? Aberto. Ele correu, ele queria ver o Senhor, ele subiu naquela árvore. Na sua casa hoje. Então o Senhor, na verdade, quer repousar em nosso coração. Amém. Ele quer habitar em nosso coração. Amém. Ele quer que todos os ídolos saiam do nosso coração. Amém. Então, onde houver um coração alargado, onde houver um coração disposto, o Senhor repousa. Amém. Não importa a situação. Lázaro podia ter pouco recurso, mas o que ele desse para o Senhor era o melhor que ele tinha para o Senhor. Amém. E Zaqueu também era o melhor que ele tinha para o Senhor. Então o Senhor não estava preocupado se tinha muito, se tinha pouco, se era uma casa pobre, se era uma casa rica. Ele estava preocupado com o coração de quem o recebia. Amém. Aleluia. Amém. Possamos nessa manhã dar repouso ao Senhor. Amém. Abrir o nosso coração ao Senhor. Amém. E eliminar todos os ídolos. Amém. Aleluia. Então, ele foi para a casa de Zaqueu. Vendo isso, aliás, e ele, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Se você vai para uma casa de uma pessoa cheia de riquezas, mas lá a pessoa lhe trata mal, você pode comer do bom e do melhor, mas você não vai ficar em paz. Você vai se sentir incomodado. Incomodado. Na verdade, o que o Senhor quer é habitar no coração. Amém. Zaqueu recebeu ao Senhor Jesus com alegria. Amém. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele entrou para hospedar-se com um homem pecador. Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. Olha que diferença. O outro, o Senhor falou para ele que ele precisava fazer isso. E ele se retirou muito triste. Zaqueu recebeu com alegria e disse: Senhor, ele voluntariamente falou isso. Eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tomei de alguém mediante falsa denúncia, restituo 4 vezes mais. Amém. Zaqueu usava de falsa denúncia. Essa palavra tomei, a nota diz que refere-se a extorquir. Ele extorquia as pessoas através de falsas denúncias. A nota diz que quando você faz uma falsa denúncia, você quer tomar algo de alguém. Senhor Jesus. Falsas denúncias levam a isso. Quando alguém faz uma falsa denúncia, é porque quer tomar vantagem, tomar algo de alguém. E Zaqueu fazia isso.
mas ele clarificou o velho viver. Então ele disse: dou metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tomei de alguém mediante falsa denúncia, restituo 4 vezes mais. Ele fez algo de oferta de bens materiais. E o Senhor disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Então percebe? Ele fez algo prático, e o Senhor disse: a salvação veio. A salvação rico, o administrador, não foi liberto, mas Zaqueu foi liberto. Amém. Então, quando os discípulos perguntaram quem pode ser salvo, o Senhor poderia responder: Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu é um exemplo. É impossível aos homens, mas é possível a Deus. Amém. Esse rico, esse jovem rico, está na faixa do impossível aos homens, mas Zaqueu está na faixa do possível a Deus. Aleluia, Deus pode fazer qualquer coisa. Amém. Nós devemos ser transformados de camelos gordos. O Senhor quer nos libertar. Quer nos libertar de toda a idolatria. Então esses dois exemplos são maravilhosos. Mostram duas pessoas igualmente ricas, mas uma recebeu a salvação, recebeu a libertação, e a outra não. Então isso está totalmente relacionado com a salvação. A vida eterna, o reino e a salvação. E isso é obra de Deus. Somente Deus pode nos convencer do pecado. Somente Deus pode nos libertar dos vícios. Somente Deus pode nos curar de qualquer coisa. E somente Deus pode nos libertar de mamon, da adoração às riquezas. O terceiro princípio é aprender a ser ricos diante do Senhor e pobres diante do mundo. Senhor Jesus. Então, diante do mundo, nós somos voluntariamente pobres. Mas diante de Deus, nós somos ricos. Então, Mateus capítulo 6, os versículos anteriores, 19 a 21, diz assim: não ajunteis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o objetivo de Deus é o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, se nosso tesouro estiver no Itaú, nosso coração vai estar no Itaú. Se nosso tesouro estiver no Bradesco, nosso coração vai estar no Bradesco. Mas se o nosso tesouro estiver no banco celestial, o nosso coração vai estar nos céus. Então, é uma transferência de um banco terreno para um banco celestial. No banco terreno há a instabilidade das riquezas, mas no banco celestial existe a certeza e a segurança. Fisicamente, o nosso tesouro está aqui na terra, em algum lugar. Alguns nos bancos, outros em casa, em algum lugar. Mas espiritualmente ele está nos céus, debaixo da administração do Rei Celestial. Esse é o princípio. Esse é o terceiro princípio. Depositar o nosso tesouro nos céus. Aleluia. O quarto princípio é dar aos pobres. O mamon, as riquezas que nós temos, devemos repartir com os pobres. Atos, capítulo 2, versículo 45. Atos 2, 45. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam a todos à medida que alguém tinha necessidade. Aleluia! Então, eles faziam isso, os apóstolos faziam isso.
repartiam aos pobres à medida que alguém tinha necessidade. Então, aos pobres em geral, não somente os crentes, mas aos pobres de uma maneira geral. Mas há uma vantagem em repartir com os pobres crentes. Primeiro, é que nós mesmos estamos sendo libertos. E segundo, que o benefício é para o da família da fé. São pessoas que creem. E certamente, ao receber, eles irão dar graças a Deus. Deus será glorificado. Aleluia! Então a nossa atitude para com Mamon, a nossa reação, quando percebermos que Mamon está querendo tomar o nosso coração, é a mesma reação que Paulo teve após aquele naufrágio. Mamon não é um mosquitinho que encosta no nosso braço e a gente dá um tapa assim leve e ele morre. Não é um cachorrinho que vem morder a nossa perna. Mamon é uma cobra venenosa. Então Paulo, depois do naufrágio, quando ele estava ali na ilha, uma víbora agarrou no braço dele. A víbora queria fazer o quê? Queria prender Paulo, paralisar Paulo. Paulo tinha um ministério à frente. Ele tinha a obra do Senhor à frente dele. Muitas coisas o Senhor precisava fazer por intermédio de Paulo. Mas aquela víbora tentou paralisar ele, prender ele, segurar ele. É isso que o ídolo faz. Ele quer nos prender, paralisar, engessar com respeito à obra do Senhor. Então qual foi a reação de Paulo? Paulo não fez assim: ô cobrinha, se afaste de mim, saia daqui, né? Não fez assim, não alisou ela. A Bíblia diz que ele sacudiu e jogou no fogo. Ele sacudiu e jogou no fogo. Então essa deve ser a nossa reação quando o Senhor nos iluminar. Amém. Iluminar o nosso coração. Amém. E percebermos que estamos sendo presos, paralisados com respeito ao mover atual do Senhor. Amém. Precisamos sacudir e jogar no fogo. Amém. Essa deve ser a nossa reação. Amém. Senhor Jesus. Amém. E o princípio é que uma geração segue a outra. Os apóstolos, eles repartiam os seus bens. Depois, os 3.000 fizeram o mesmo. Amém. Depois, os 5.000 fizeram o mesmo que os 3.000 fizeram. Amém. Então, uma geração segue a outra. O que nós vemos fala muito mais alto do que o que nós falamos. Então, as gerações da igreja precisam ver em nós pessoas despojadas. Amém. Pessoas que tratam adequadamente a questão das riquezas. Amém. Que são libertas de Mamon. Amém. Se eles virem isso em nós, o seu viver no futuro será o mesmo que o nosso. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E possamos ser um bom exemplo para essa geração. Amém. E para aqui, o irmão vai continuar. Amém. Nesse versículo de Mateus, versículo 19, versículo 20, me toca bastante. Me diz assim: não junteis para vós tesouros sobre a terra. Versículo 20: mas juntai para vós tesouros no céu. Não junteis para vós tesouro na terra. Outro versículo diz: nós devemos juntar, mas o tesouro deve ser no céu. Amém. E aí a palavra que a gente vai compartilhar é mais ao aspecto prático. Nós vimos esses 4 itens, mas precisamos de um aspecto prático. Então, precisamos sustentar, que é o último item, e preservar a prática daquele que muito colheu, não teve demais, e que o que pouco colheu, não teve falta. Isso está em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Aí eu queria perguntar aos irmãos, para você desfrutar da vida eterna, e para você desfrutar, porque o Senhor falou aqui, tesouros no céu, como que você vai ajuntar tesouro no céu? Sabia que aqui no local de reunião tem um espaçozinho
onde você tem essa conexão? Quem sabe que espaço é esse? Tem essa E ali conexão. nós não temos a prática de saber. Você colocou a sua oferta. Quanto você colocou? Se foi 10%, se foi 11%, se foi 20%, se foi 30%, nós não sabemos. Quem sabe? Nenhum irmão controla o quanto que você oferta. Quem controla o quanto que você oferta é Deus na sua consciência. Então quando você está ali, lembra daquela mulher? O Senhor viu, porque o Senhor era Deus. Ela colocou 2 moedas naquele gasofilácio, mas representava muito mais do que todos os outros tinham dado ali. Essa questão de ofertar, como o irmão falou, primeiro nós temos que saber que Mamon é um ídolo, e nós precisamos nos libertar desse ídolo, sermos salvos, termos a salvação, a vida eterna, o reino. E a maneira de nós fazermos isso, primeiro aspecto é o aspecto do Zaqueu. Ele tratou com o passado dele. Mesmo Zaqueu, quando ele deu 50% do que ele tinha, e segundo o texto ele defraudava, e ele deu 4 vezes mais para cada pessoa que ele defraudou, e as pessoas, e ele sabia quem ele tinha defraudado, ele ficou pobre, né? Mas será que Deus parou de suprir ele? Não. O trabalho que ele tinha era dado por Deus. Certamente todos os meses ele continua a receber. Irmãos, nós temos que aprender a tratar essa questão diante de Deus. E isso não é uma questão de somente nós falarmos, mas a luz de Deus ser colocada no nosso ser. E daí o Senhor ele vai ter misericórdia de nós. Quanto mais você oferta, mais você recebe bens para ofertar. Você oferta, Deus te dá mais. Essa é a semeadura. Aqui diz que aquele que colheu muito não teve excesso. O muito que você colheu, quem te deu? E o pouco que Deus deu para o irmão, Ele quer que o irmão também tenha. Então nós temos que aprender diante de Deus nessas questões. A igreja tem uma prática muito bela. Quando Agostinho falou aqui sobre dar aos pobres, como que você vai dar? Ali tem um gasofilácio. Se você coloca no gasofilácio assim, oferta para o irmão fulano, a oferta vai para o irmão fulano. Só que o irmão fulano não sabe que foi você que ofertou. Aí ele agradece a Deus. Amém. Deus enche mais a sua sementeira. Amém. Deus coloca mais nas suas mãos. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Irmãos, e isso acontece de fato. As experiências, elas são recorrentes. Porque Deus, Ele sabe para quem Ele pode dar em excesso. E às vezes, você sabe por que não está recebendo a sua semeadura? Porque você não está distribuindo. Se você não sabe distribuir, se você não sabe semear, Deus então vai restringir a sua semeadura. Você vai colher pouco. Você prefere colher pouco ou colher muito? Eu quero colher muito. Amém. Então eu preciso tratar essa questão diante do Senhor. Amém. E só para exemplificar para os irmãos, no Êxodo, capítulo 12, versículo 36, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Essa palavra despojar aqui
é tomar de volta, é resgatar. Então, quanto tempo e quanto labor o povo de Israel teve dentro do Egito? Muito. Ele produziu, ele enriqueceu aquela nação. Mas na hora de sair, o Senhor tirou eles e eles foram com tudo que os egípcios deu. E o que os egípcios deu? Quem lembra? Ouro, pratas, pedras, né? Principalmente essas coisas. E eles atravessaram o Mar Vermelho. Aquelas coisas, junto com eles, passaram pela morte e entraram em ressurreição. Amém. Tudo que Deus te deu deve passar por essa experiência. Agora, quando eles saíram, eles não foram libertos? O irmão compartilhou aqui, nós precisamos ser libertos de Mamon. Você tem que saber o que é aquilo. Então, olha como é sério. Quando o povo de Israel estava lá, já no deserto, o Senhor falou que eles deveriam armar um tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha vários itens. É assim ou não? Vários itens. Quais eram os principais? Tinha que ter ouro, prata e bronze. Ouro, prata e bronze. Da onde o povo de Israel tinha conseguido esse ouro? A prata e o bronze. Tudo do Egito. Moisés então sobe para ter comunhão com Deus. Quando ele está lá em cima e demora 40 dias, o povo então começa a murmurar. E Arão, movido, sabe-se lá pelo quê? Pede ao povo o quê? Ouro. Né? Todo ouro que eles tivessem disponível. E aquele ouro foi transformado em um bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro era para quê? Adoração. Mas o ouro que o povo de Israel tinha trazido do Egito, ele não era para ser transformado em um bezerro de ouro. O ouro que eles tinham trazido deveria ser colocado na edificação de Deus. Então, nós não estamos falando aqui de pessoas no mundo. Estamos falando de pessoas que passaram pela experiência, passaram pelo Mar Vermelho, já estão do outro lado. E eles estão fazendo um bezerro de ouro para a adoração. Deus precisa nos libertar, irmãos. O Senhor precisa nos libertar. Vemos que tudo aquilo que Deus nos deu não deve ser para adoração a um bezerro de ouro. O bezerro de ouro pode ser muitas coisas, mas a edificação nós sabemos o que é. É aquilo que está no coração de Deus. O material é o mesmo. Então nós precisamos pedir, Senhor, abre meus olhos. Amém. E aí você fazer uma pergunta para você mesmo: em que eu estou investindo? Em que eu invisto? Em que eu coloco aquilo que Deus me deu? A estratégia de Satanás, ele unificou todas as coisas em uma coisa chamada dinheiro. Com dinheiro você compra tudo. Deus não criou todas as coisas? Deus criou ou não criou? Todas. Criou lugares como nós temos aqui na Bahia, maravilhosos, né? Limpos. Mas, paralelamente, Satanás, ele criou um sistema onde ele controla as pessoas. O prazer, qualquer prazer humano, ele tem que ser então, Satanás, ele controla todas essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é a única raiz. A Bíblia diz é raiz
de todos os males. Irmãos, isso é sério, porque isso envolve mexer com dinheiro é uma questão espiritual. Porque envolve o relacionamento de dois mundos. E você tem que saber como usar. Você não pode ser enredrado, você não pode ser enganado por essa questão financeira. Nem eu. Deus precisa abrir os nossos olhos para saber onde nós investimos. E como nós colocamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Esses bens que Deus colocou nas nossas mãos, como é que chega? Para onde vai? O que Ele faz? Eu queria ler alguns versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, fazei morrer vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejo maligno e a ganância, que é idolatria. Na versão Almeida está como? Quem está com a versão Almeida? Avareza, cobiça. Cobiça, avareza é idolatria. Voltamos para o iníciozinho de tudo que a Agostinho compartilhou. A ganância, ser ganancioso, querer ganhar muito, ter muito. Sabe o que é que leva? Aí vamos para Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 19. Podemos ler? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à devassidão para com avidez cometerem toda espécie de impureza. Toda espécie de fornicação. Os quais, tendo tornados insensíveis, estou lendo a outra tradução, se entregaram à dissolução para com avidez. Essa avidez é a mesma palavra usada em Colossenses 3, versículo 5. É a ganância, é a avareza. Eu ganho dinheiro para me proporcionar prazer. Quem é que está por trás dando esse prazer? O próprio Satanás. Ele é a origem. Então, vamos ainda mais ler mais um versículo que está em Efésios 5:3. Desculpe, diz de 3 a 5. Mas fornicação e toda impureza ou ganância nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos, nem obscenidade, nem palavras insensatas ou brincadeiras maliciosas, coisas que não convêm, antes, pelo contrário, ações de graça. Pois tendes conhecimento disso, sabendo que nenhum fornicador, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Presta atenção, irmãos. Olha só, Agostinho falou que para você entrar na salvação, você precisa deixar mamon. Mas uma vez que você é salvo, se você se torna qualquer uma dessas coisas aqui, inclusive avarento, né, ganancioso, sem escrúpulos, o que acontece? Você perde o reino. Então veja como uma questão de bens materiais é sério ou não é? No mundo espiritual,
Essa questão financeira é algo sério. Pode levar alguém a não ter a salvação e pode fazer alguém perder o reino. Do mesmo jeito que outros pecados. Só que a gente às vezes não dá tanta atenção. Por quê? Porque está envolvido a idolatria. Está envolvido o nosso ser espiritual. O nosso espírito fica contaminado. E isso é muito sério. Vamos ver como Satanás. Deus não criou todas as coisas? Satanás criou a unidade monetária. Tá certo? Vamos ver o que ela compra? O que esse dinheiro compra? Vocês vão se assustar com o que dinheiro compra. Apocalipse capítulo 18. Do versículo 11 ao versículo 13. Por favor, você repete o capítulo? Apocalipse capítulo 18, versículo 11 a 13. Presta atenção, eu vou ler para os irmãos vão acompanhando. Versículo 11. E os mercadores da terra choram e planteiam sobre ela, porque ninguém compra mais as mercadorias deles. Presta atenção agora à descrição da mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, linho fino, púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira aromática, todo tipo de vaso de marfim e todo tipo de vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Então, tudo a Babilônia ela comercializa. Aí vem para uma outra espécie: canela, cardamomo, incenso, unguento, olíbano, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e alma de homens. Alma comerciado, é comerciante, fazendo comércio. E como que você pode cair? Aí eu gostaria de ler uma nota para os irmãos. Nota do versículo 13, versículo 3. Da mercadoria vendida pela Babilônia, a primeira é o ouro e a última a alma dos homens. Alma de homens refere-se aos homens que se vendem por um emprego. Isso retrata não somente a Babilônia vindoura, mas também o mundo de hoje. As pessoas vendem as almas, a vida, isto é, a si mesmo para o emprego, negligenciando Deus e seu destino eterno. Que Deus nos dê luz. Temos que pedir luz ao Senhor de como nós investimos o nosso dinheiro, como nós investimos o nosso tempo, A nossa alma. Nós estamos vendendo a nossa alma. Nós queremos comprar ouro do Senhor. Nós queremos ser trabalhado por Deus. Nós queremos que a nossa alma seja misturada com a alma de Deus. Amém. Então Deus precisa nos iluminar para nós sabermos usar esses bens que vêm às nossas mãos, que o próprio Deus nos dá. Eu gostaria então, para terminar, de lermos 1 Timóteo 6,10. Nós vamos voltar lá para 1 Timóteo 6,10. Cadê Marcelo? Vou ler a partir do versículo 7. Pois nada trouxemos para o mundo, porque nada podemos levar dele. Mas tendo o que comer e com o que nos cobrir, com isso estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas
e muitos desejos insensatos e nocivos, os quais afogam os homens na destruição e na ruína. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pelo qual alguns, cobiçando, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. A partir do versículo 17 diz assim: exorta os ricos da presente era, para que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos supre ricamente todas as coisas para o nosso desfrute. Olha só, a palavra aqui, mas ponham a sua esperança que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas a Deus. A palavra que nos supre aqui Deus com sua mão estendida para dar. Essa palavra aqui é com a mão estendida para dar. Irmãos, Deus, Ele está com a mão estendida para dar. Se você tem muito, você depende de Deus? Nós temos que aprender a pedir ao Senhor, né? Você tem, aí você fala: Senhor, o que é que eu vou fazer com isso? Isso é dependência de Deus. Aquele que não tem, não faz isso. Quem tem que saber o que fazer. Tem que ter clareza diante de Deus do que fazer. Que praticam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em distribuir, dispostos a repartir. Eu estava mostrando para Agostinho essa palavra repartir. Ela vem da origem koinonia. Somente quando nós temos uma comunhão divina, nós sabemos para quem e quando repartir. Precisamos manter comunhão com os irmãos, precisamos manter comunhão com a igreja. O Senhor, Ele precisa de muitas coisas, irmãos. Eu vou dar um dos avisos aqui. Nós estamos, final de semana que vem, nós estamos indo para o sul do Pará. É muito longe, 1.500 quilômetros, mais, sabe-se lá quantos quilômetros nós vamos percorrer lá. Nós vamos até Tocantins. Existem necessidades. Existem irmãos rogando, pedindo e chorando. Irmãos, venham. Deus precisa de homens. E Deus precisa de homens dispostos também a ofertar. Vou contar uma experiência de dois irmãos do nosso meio. Eles foram para São Paulo e um dos dias que eles tinham livre, então eles foram para uma avenida lá em São Paulo fazer compras. E eles entraram em uma determinada loja. E ali, conversando, estava comprando algumas coisas, e aí entra duas pessoas na loja. Então o Senhor fala para um dos irmãos: dê X para essa irmã. E, puxa, o irmão disse que naquela hora ele falou: puxa, não conheço, não sei quem é, nunca vi. E desconsiderou. Quando as duas pessoas se retiram da loja, Deus de novo pergunta: eu mandei você dar. Então um desses irmãos saiu correndo e colocou aquela oferta em um papel e entregou para a pessoa. E aquela pessoa disse: Deus, hoje de manhã, eram duas missionárias. Deus de manhã falou para mim que eu deveria entrar nessa loja porque eu seria suprido. Nós estamos dispostos a ser esses que Deus faz essa triangulação? Hein? A pessoa ora, Deus faz a oração tocar Salvador. Salvador vem até mim.
Você é capaz de deixar Deus te usar dessa maneira? Amém. Nós precisamos deixar Deus nos usar.